Você chegou no Tônicas com Limão, um podcast com um toque de acidez e orgulhosamente servido por duas sapatônicas. Vinhetinha musical com sons de copos, vidro, gelo, latinha dele, chiclete. Último episódio da temporada, a gente tá aqui pra se despedir. Gostaram, não gostaram? Fica aí esse questionamento. Se despedir, que coisa dramática e trágica. Eu, como boa canceriana, não sei lidar muito com essa coisa de encerramentos de ciclos, mas sim, é o nosso último episódio da temporada. Acabou. Então, grande abraço aqui. Ou não, ou acabou, talvez haja próximos, quem sabe. Por que você não deixa o seu comentário dizendo se você quer que haja próximos? Quais os temas que você gostaria de ver por aqui? O que você acha que faltou? Por que você não manda suas histórias, os seus micos? Por que você não manda a gente... Aquela fofoca boa do seu grupinho de amigas da faculdade, sabe? Aquele crush que você tem e que nunca contou pra ninguém. Conta pra gente, deixa a gente te julgar. Eu não vou, de forma alguma, te dar bons conselhos. Eu vou te julgar, isso eu prometo. A gente vai julgar... a gente vai dar bons conselhos, julgando. Será? Às vezes a gente vai... aquela coisa, expressão em inglês, tough love. Mas tu gosta, né, de um inglês? Gosto. Perdão, desculpa, eu trago Sabe essa... que é isso? Nascida na Barra. Barrense. Faz parte de mim, né? Eu não escolhi nascer na Barra, mas eu não trago... escolhi nascer. Também não, bem dramática, canceriana, não, mas aquele tough love, amor duro. Amor... Eu não sei a tradução, galera, é isso aí, é o que é, mas a gente faz isso, a gente dá uma gongada, mas com amor. Ah, não, esse não é o último episódio, não. Esse é o episódio... Ah, não, esse é o último episódio, sim. Tá, essa parte a gente vai cortar. E aí, pra encerrar essa temporada, que foi belíssima, de muitos assuntos importantes, a gente escolheu falar de um que eu considero um dos temas de maior tabu dentre as mulheres lésbicas e um que a gente quase não fala nas rodas de bar e nas rodas de amigos. Tá ouvindo? Que é sobre relacionamento tóxico. É o som do tabu quebrando. E aí, a minha amiga Priscila, agora temos uma me mandou a história dela de relacionamento tóxico. E temos uma frase aqui, ela deu um tema para essa história dela, que é uma frase que ela ficou repetindo muito. Coitada. Que é: eu achava que relacionamento tóxico era coisa de hétero. Ah, Priscila. Mas, amiga, Priscila não tá sozinha. Muita gente acha que porque namora mulher, as coisas são diferentes. Ou porque tá se relacionando numa relação fora dos padrões patriarcais, as questões patriarcais não vão lhe afetar de alguma forma. Uma bobagem isso. Equivocadíssimas. Equivocadíssimas, porque na verdade, desculpa, até antes aqui da história da Priscila, antes da gente se relacionar e tudo, a gente nasce dentro desse patriarcado. Toda a nossa construção é feita dentro desse patriarcado que é extremamente opressor e tóxico e machista. Então, nós somos vítimas do machismo e do patriarcado, ainda que em relação entre duas mulheres. Você já viveu relacionamento tóxico com mulher? Você tá brincando, né? Tô. Isso aqui é um chamariz. Vou ler a história da Priscila. Lê. Tá? Ela falou assim: Karen, eu sempre fui daquelas sapatonas que juravam que mulher com mulher era diferente. Que não tinha joguinho. Ô, anjo. Ai, acabou aqui a história. Acabou, encerra. Que tudo era leve, maduro, espiritual. Completamente iludida. Priscila chegou aos 38 achando que relacionamento tóxico era só hétero. Priscila chegou bem aos 38. Priscila teve poucas rodas de conversa com sapatônicas falando de assuntos maduros. E isso, volto a dizer, Priscila não está sozinha. Até que um dia eu conheci a Márcia. Ela era mais velha que eu, uns 12 anos. Falava muito de energia, uma espiritualidade muito aflorada. Não tinha como ela ser do mal. E, de fato, não era. Conheço muita gente espiritualizada que é do mal. Até pra te falar, Priscila, Pri. Tivemos momentos muito lindos. Ela segurou a onda legal quando meu pai morreu. E sempre me incentivou a sair com as minhas amigas. Tudo que não tem numa relação tóxica, certo? Errado. Eu demorei a perceber que ela, na verdade, estava controlando absolutamente tudo o que acontecia. Após que eu fiz, foi ela que pagou. E por isso, ela escolheu o tema, que era melhor para mim. As saídas com as minhas amigas eram frequentes, de fato. Mas eu também demorei a reparar que já não eram as minhas amigas, e sim com as amigas héteros dela que eu saía.
Meu salário nunca dava para absolutamente nada. Não porque eu ganhasse pouco, mas porque ela determinou que eu pagaria as contas da casa e ela ficaria com as saídas, restaurantes, shows e diversão. E como era ela que pagava por tudo, eu nunca podia escolher para onde iríamos. Tudo, Karen, absolutamente tudo era ela que escolhia com a desculpa de que ela estava pagando. Depois de 3 anos namorando e morando juntas, eu tive uma crise de ansiedade e pedi para me separar. E aí sim começou o inferno. Eu não tinha amiga, não tinha dinheiro para me mudar de casa, não tinha móveis e geladeira, porque ela passava tudo no cartão de crédito dela e a gente dividia. Mas, na hora da separação, ela alegou que estava tudo no nome dela. Eu não podia voltar para casa da minha mãe porque não tínhamos uma boa relação. E adivinha? Foram as mulheres lésbicas da minha adolescência que me salvaram. Sempre. Aquelas que eu abandonei e nunca percebi. Sempre. Hoje, ela tá casada com uma menina 15 anos mais nova que ela e segue controlando tudo. O que mais me marcou em tudo isso é que eu acreditava firmemente que relacionamento tóxico era coisa de hétero. Me fudi. Tô rindo com respeito. Ah, não, Priscila, Pri, tem muitos detalhes aí que eu acho complicados, como você mesma pontuou. Primeiro, relacionamento tóxico não é coisa de hétero. Se você chegou aos seus 38 anos achando que relacionamento tóxico não existe entre mulheres, eu realmente tenho até um certo parabéns pra te dar, porque eu fui desgraçada lá nos meus 20 e poucos. Eu já vivi um relacionamento super tóxico com outra mulher que já me desacreditou disso aí tudo. E daí em diante, minha filha, daí pra frente foi só pra trás. Então, assim, Pri, esse negócio do dinheiro, me pegou muito essa coisa do dinheiro. Karen, eu acho essa coisa do dinheiro muito complicada, porque eu já vivi relacionamentos das duas maneiras, onde um relacionamento a pessoa tinha mais dinheiro que eu e em outros relacionamentos eu tava ganhando mais que a pessoa. E eu sempre tomei muito cuidado nos dois modelos de relacionamento diferentes, eu sempre tomei muito cuidado para que isso não virasse um mecanismo de controle de nenhuma das partes, porque é muito fácil que isso vire um mecanismo de controle. E talvez até por tomar tanto cuidado eu seja bem trouxa mesmo com esse negócio de dinheiro, eu sou bem trouxona. Assim, talvez até Yasmin melhore, mas É a máxima do capitalismo, né? Quem tem dinheiro controla o jogo. Ah, não gosto disso. Mas é a máxima do capitalismo. E tem gente que se aproveita dessa máxima dentro de uma relação que deveria ser afetuosa e romântica. Tem gente que não sabe ter dinheiro. Tem gente que não sabe namorar quem tem dinheiro, tem gente que não sabe não ter dinheiro. Tem muitos fatores, mas eu acho que existem muitas camadas nessa história da Priscila. Eu fui uma dessas amigas que ela abandonou enquanto estava... E que depois acolheu. Nessa relação. Nem cheguei na fase do acolhimento porque eu não fiquei sabendo de tudo que tinha acontecido. Entendi. Eu fui saber muito tempo depois. Mas eu lembro... Uma das poucas coisas que eu lembro é que no início do namoro, quando a Márcia chegou na nossa vida, a Márcia trouxe um papel de autoridade. Ela era mais velha, ela tinha um poder de autoridade, o que ela falava, a segurança com que ela falava, a vivência que ela tinha, tendo 12 anos a mais que a gente, sabe? Transformava ela em alguém muito intimidadora e interessante. E aí a Pri foi caindo nessa falácia de que ela precisava da Márcia para se tornar uma adulta, uma mulher, viver aquilo que a gente falou muito no episódio de número 1, que é a pressa do comum, de viver o comum. E a Márcia estava ali com aquela autoridade toda vendendo isso. Então é muito comum que nós, mulheres lésbicas, a gente projete na outra mulher uma certa deficiência daquilo que a gente não tem, né? E eu acho que a Priscila estava ali nesse lugar. Olhou para a Márcia, viu uma maturidade ali que ela achava que não tinha e falou, bom, vou me agarrar a essa mulher. E aí, essa mulher percebeu isso. Não é boba nem nada, percebeu. E controlou o jogo. Eu tenho algumas questões para ficar atenta com relacionamentos onde há muita diferença de idade. Ah, Yasmin, isso é etarista. Não é o caso. Mas isso que a Karen falou é muito sério, assim. E foi mal. Não é etarismo, é um ponto de atenção. Assim como é um ponto de atenção onde há relacionamentos com uma diferença de entrada financeira, um disparate muito acentuado, quando você tem um relacionamento com uma diferença de idade muito acentuada, pontos de atenção.
É muito de. Não, fique atenta, sendo você a pessoa mais nova, para que a pessoa mais velha não tome o controle da situação por ser mais velha, barra, em tese, mais experiente, ou você sendo a pessoa mais velha, para que você não tenha. Uma vez, eu vivi um relacionamento com uma mulher 14, 13 anos mais nova do que eu. Tu acha 12, 14 uma diferença muito grande a ponto de ficar atenta? Acho. Acho que depende da fase. Acho que depende né? da Tu fase tá da com 20, vida. ela tá com 34. Era bem. Exatamente. Era aí. O meu. Corta. Eu acho que dependendo da fase da vida que as pessoas estão, sim. Dependendo, não. Dependendo, sim. No meu caso, a gente estava em fases da vida muito diferentes. Né? Eu já era uma mulher. Ela era independente também, mas eu era uma mulher independente, né? Enfim, ela estava na faculdade, eu já, né, não estava na faculdade há muito tempo. E em dado momento isso me gatilhou. Porque gente, isso foi louco. Eu me coloquei uma pressão de que eu era uma mulher predadora naquela relação. Predadora? Predadora. Com 20 anos? Não, eu era mais velha. Ah, você tinha 34 e ela tinha 20? Amiga, que tóxica. Amiga, aconteceu, não sabia. A gente ficou, eu não sabia a idade dela, aconteceu. Me envolvi, quando eu fui ver, ela era 13 anos mais nova que eu. E aí eu dei uma pirada, dei uma surtada. Só que ela, enfim, ela era... O que motivou o gatilho, a virada? Do meu Deus do céu, eu virei uma predadora. Não, eu não virei, nem cheguei a virar uma predadora porque eu surtei antes. E olha que ela era uma mulher independente, que morava sozinha no Rio de Janeiro, etc. Mas o que fez você olhar para aquela relação e falar, meu Deus, tem alguma coisa errada? Pânico, porque eu julguei um homem de 34 anos com uma mulher de uma... Eu comparei cis heteronormativamente. Mas não dá pra comparar. Mas eu comparei. Ela falava isso pra mim. Ela falava, Yasmin, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, né? Nós somos mulheres. Mas enfim, eu surtei. Falei, eu tenho mais mecanismos que essa pessoa, que pode até ter me achado, mas eu tinha, não sei se tenho hoje em dia, mas na época, eu tinha mais mecanismos emocionais, mais ferramentas, financeiros, tudo do que essa pessoa. Então, assim, seria muito fácil cair num lugar de controle. E eu surtei mesmo. E aí ainda fiz essa comparação hétero, lembrei do Marcelo Camelo, Malu Magalhães, me deu uma surtada e a gente terminou. Eu acho que eu nunca namorei ninguém muito mais velho, nem muito mais novo que eu. Mas uma outra coisa que me chamou muita atenção nessa história da Priscila é ela falando sobre as... Não lembro, peraí, Constantino, deixa eu lembrar aqui que tinha uma coisa muito importante pra falar. Peraí, segurei. Tivemos muito momentos lindos. Ah, tá. Lembrei. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa história da Priscila é que ela começa narrando uma mulher espiritualizada e que chegou junto, né? E que na hora que o pai dela morreu, ela estava lá, na hora que ela tinha que sair com as amigas, ela incentivava, na hora de fazer uma pós, ela foi lá e pagou. E que automaticamente, quando a gente fala de uma pessoa tóxica e a gente tem como base, né, os homens héteros, cis, a gente pensa, bom, um homem hétero cis tóxico é aquele que bate, é aquele que te fale financeiramente, né, que te oprime financeiramente. Ele é muito nítido, é muito óbvio que ele é um cara opressor e tóxico. E aí, quando a gente tem esse referencial, a gente não consegue, muitas vezes, transpassá-lo para uma mulher, né, sáfica. Então, para ela, não podia... Uma mulher que chega junto financeiramente, que chega junto no incentivo, claro. Não podia ser tóxica. Óbvio que não era tóxica. E aí ela se agarrou a todas essas qualidades e foi ficando cega em todas as outras. E assim, a Priscila não tá sozinha. O que mais acontece é a gente ficar ali nessa pressa de querer viver os comuns, né, o que é comum a todo mundo, a gente ficar maquiando um monte de coisa que está acontecendo, e muitas vezes não é nem maquiando, é não vendo, coloca uma venda nos olhos e você não enxerga que você está vivendo uma relação tóxica, porque o teu referencial de toxicidade não é um cara. Não é o cara mais velho que te bate, que te empurra, que não te dá o dinheiro, que te controla, que é cheio de ciúme.
E como é que eu faço, Yasmin, para olhar para minha parceira e entender que aquilo ali, sim, é um controle emocional, é um terror psicológico, é um controle financeiro, se o meu referencial ainda é masculino e heteronormativo? Primeira coisa que você tem que fazer é enviesar, desenviesar o seu referencial, que é masculino e heteronormativa. A primeira coisa que você tem que fazer é lembrar do que a gente está falando aqui. Relacionamentos sáficos também podem ser absolutamente, estritamente tóxicos em diferentes maneiras. A segunda coisa que você tem que lembrar é que a violência, a toxicidade não está só na violência. Por consequência, a violência também não está só na violência física, né? Há muitas maneiras de você ser tóxico com uma pessoa. Por exemplo, Karen, tratamento de silêncio. Alguém já te deu? Eu posso dar uma palestra aqui sobre tratamento do silêncio, que muito se O confunde que é o com... tratamento de silêncio, amiga? Tratamento de silêncio é uma ferramenta de terror psicológico que a sua parceira pode te dar, que é aquele momento do literalmente ficar em silêncio, não te responder, não fala com você. Você acha que aconteceu alguma coisa, mas ela não fala se aconteceu alguma coisa. Você pede para conversar e ela diz que não quer conversar. Ela não te responde mais quando você desagrada ela. E aí tivemos uma discordância aqui. Você, vamos ou não vamos na festinha da Pri? E aí ela não quer ir, você quer ir. E aí, de repente, ela para de falar com você. Você fica ali cavando, tentando compreender. Mas eu fiz alguma coisa, por que você está chateada? Você não quer conversar? E a outra simplesmente entra num limbo de silêncio que faz com que você tenha um terror psicológico e emocional de achar a culpa. De quem é a culpa? O que eu fiz? E se tem uma coisa que mulher sabe fazer é mexer com o terror psicológico dos outros, assim. Eu botei muita culpa na mulher agora, né? Eu peguei minha Essa última frase, eu peguei minha carteirinha de feminismo e eu fico aqui, ó. Essa última frase talvez a gente possa rever. A gente não fala sobre todas as violências que cabem dentro de um relacionamento tóxico. A gente fala das mais óbvias. A gente fala de traição, a gente fala de gaslighting, a gente fala de mansplaining, a gente fala de violência física, a gente fala de você ir mina... Você já se relacionou com alguém que te minava? Assim, aos poucos? Eu já. E, aliás, antes mesmo de eu me relacionar com alguém que me minava aos poucos, eu já tive crush numa pessoa que as minhas amigas, só de saírem com ela uma vez, e a gente nem ficou, só de saírem com ela uma vez, as minhas amigas, assim, 3 amigas me viraram pra mim e falaram: essa mina te mina, essa mina te mina. Eu falei: como assim? Ela falou: não, ela te mina aos poucos, você não reparou? Cada coisa que você fala, ela vai diminuindo você e diminuindo o que você fala em coisas muito pequenas. Gente, sempre que possível, levem suas amigas, assim, pra conhecerem as pessoas. Porque às vezes a gente não enxerga essas coisas. Eu nunca tinha enxergado. Eu já convivia com essa pessoa há anos. Levem suas amigas lésbicas, tenham amigas sáficas. É muito importante que a gente se reconheça em outras mulheres, né? Porque às vezes a gente coloca uma venda, um fone de ouvido e passa a não compreender o que a gente está vivendo. E são as mulheres lésbicas que sabem exatamente o que sentem e como vivem que vão despertar a gente. Porque nós somos vítimas de controles emocionais a vida inteira. Nós somos filhas de mulheres que foram controladas emocionalmente pelos seus maridos e pais. Nós somos netas, ou seja, ser controlada... Das bichas que vocês vão conseguir, ok? Ser controlada emocionalmente é uma toxicidade que nós sofremos diariamente. E porque somos vítimas e porque sabemos exatamente como isso dói na gente, também conseguimos fazer com que outras de nós possam ser agredidas exatamente no mesmo lugar. Não à toa, isso, né? A psicologia e a psicanálise vai falar que o sonho do agredido é ser o agressor, né? E acho que a gente também tem um pouco disso. E porque temos isso nos relacionamentos com mulheres, temos que ficar ligadas, sim, nos tipos sutis de manipulação que nós somos capazes de fazer e tirar da nossa cabeça de que a manipulação emocional, de que a toxicidade psicológica, ela é um fator muito ligado ao gênero masculino, né? Ao patriarcado. Ele é ligado ao patriarcado, ele é uma construção do patriarcado, mas é uma construção que afeta não exclusivamente, mas em sua grande maioria nós mulheres. E se nos relacionamos com mulheres, é óbvio que estamos ali reproduzindo discursos tóxicos dessa mesma manipulação. Eu acho que a nossa grande dificuldade, às vezes, é enxergar um relacionamento entre mulheres ou entre homens, né? Que seja os relacionamentos homoafetivos, homossexuais, como coisas independentes, sem que a gente tenha uma linha de comparação sempre heteronormativa. Isso é muito difícil de fazer, muito difícil de fazer. Qualquer relacionamento que você tenha entre mulheres, por exemplo,
a gente sempre vai ter aqui um meio, aqui uma linha aqui no meio, que é a linha cis heteronormativa, de onde a gente vai traçar comparativos mais ou menos próximos a essa linha que está aqui no meio. Então eu acho muito difícil que a gente consiga, apesar de eu querer muito, que a gente consiga olhar para relações homoafetivas sem que a gente tenha como base relacionamentos cis heteronormativos para que a gente trace esses paralelos. Mas isso é muito difícil, porque é isso que é colocado pra gente desde que a gente nasceu, é isso que a gente aprendeu. É para aí que a gente aprendeu que a gente tem que olhar. É aí que a gente aprendeu onde está o que é certo, onde está o que é errado. Mas eu acho que o grande desafio é que a gente olhe para isso com uma certa independência desse padrão, dessa linha central aí, desse cerne cis heteronormativo. E, gente, vou falar uma coisa aqui agora em português muito claro para vocês. Mulheres podem ser tóxicas à beça, que são, eu namorei várias delas. E já fui várias delas. Já fui tóxica à beça também em relacionamento. Vamos dizer também que eu só me relacionei com Eleitriz gente dourada. não, já fui. Já fui muito tóxica. Você já foi tóxica, amiga? Muito tóxica. Fora o E- ghosting. Não, muito tóxica. É impossível a gente não reproduzir toxicidade. Se a gente é bombardeado o tempo inteiro disso. Tem gente que não sabe se relacionar fora de um sistema tóxico. Entende? Sabe quando a gente começa a namorar, ou então a gente vai conversar com uma amiga e a amiga fala assim: nossa, mas tá calmo demais, fulana é incrível, alguma coisa errada tem. Na verdade, o que ela tá contando pra gente é que os referenciais de relacionamento dela eram tão conturbados e caóticos que quando chega qualquer coisa diferente disso, não é um padrão, não é o normal, não sei me relacionar na calmaria. Eu preciso Mar caos. calmo não faz bom marinheiro. Quem disse que eu tenho aspiração de seguir carreira na marinha, não quero. Mar calmo faz bom marinheiro, sim. Faz bom marinheiro, sim. Quem disse que eu quero ser marinheiro? Eu quero navegar em paz, bicho. Eu já tive entidade. Você foi, você tava. Eu já tive entidade justificando traição. Olha, Ah, eu eu não tô, tava. eu não tô aqui. Mas adivinha o gênero da entidade? Homem. Eu não tô aqui pra desconfiar, duvidar de entidade. Isso eu vou Ah, deixar eu pra tô. Karen. Deixa comigo que eu Isso eu vou deixar pra desconfio. Karen. Eu não vou duvidar e não vou desconfiar. Agora, ela tava, isso não tava nem na minha planilha. Eu lembrei disso agora. Eu já tive entidade que virou pra mim e falou assim: ó, fulana, que tu tá aqui, tá na dúvida. Por quê? Tu é mar calmo. E a outra pessoa aqui que tá na dúvida é aquele mar agitado que faz bom marinheiro, aquela coisa que dá emoção. Eu já tive entidade justificando comportamento tóxico de mulher porque aparentemente eu oferecia uma calmaria. Gente, eu quero calmaria, tá? Eu não quero nada caótico. A vida já é muito caótica. Eu quero calmaria na minha vida. Não quero essa coisa de, ai, não, mas aí é muito calmo com a Yasmin, ó. É calmo, não tem emoção. Emoção, eu vou pra montanha russa. Eu molho meu dedo e enfio na tomada. Eu vou num parque de diversão, desço lá do elevador que cai. Eu desafio, tô esperando uma moto. Ela desafia duas caras numa moto, ela anda numa rua escura em Marechal Hermes à noite, sozinha. Mas sabe uma coisa que eu acho também importante que a gente diga aqui? É que você me perguntou se eu era uma mulher tóxica. A toxicidade, ela é um- uma realidade, tá? No nosso perfil emocional e psicológico. Então, quanto mais cedo você entender que você é sim uma mulher tóxica e você é passiva de receber e de viver uma relação tóxica, melhor pra você. Por quê? Porque senão a gente fica na ideia de existe um arquétipo da pessoa tóxica. E esse arquétipo não existe. Não existe o arquétipo do monstro. Né? Fulano de tal é um monstro. Não, fulano de tal que fez essa barbaridade emocional e física ou psicológica com você é uma pessoa como outra qualquer. É uma mulher, muitas vezes, queridíssima por todo mundo, super divertida, super calma, fala mansa. Ou seja, ela não performa uma monstruosidade. Ela segura a onda quando teu pai morre. Ela tá do seu lado se você não tem dinheiro. E ela pode sim ser tóxica. Acho que o que vai definir se você é uma pessoa tóxica, de fato ou não, é quantas vezes você tem sido tóxico na sua relação. Qual é o padrão? Qual é essa balança aqui? Quantas vezes você vai repetir o mesmo erro? Porque, assim, Exatamente. eu parto do princípio que todos somos tóxicos. Justamente por causa da questão do patriarcado que a gente estava falando, que tá dentro da gente e a gente não consegue tirar enraizado. O negócio aqui é nosso, é inerente. Se não tira, é condição sine qua non da mulher, do homem. A gente é tóxico.
Quando você entra numa relação, você vai ter traços tóxicos e aquela pessoa que tá na relação vai ter traços tóxicos. Agora, quantas vezes você vai ouvir de pessoas próximas, ou de pessoas que você se relacionam, ou de amigos, ou de terapeuta, ou da tua consciência mesmo, que você tem esses traços tóxicos, você tá repetindo esses padrões tóxicos relacionamento após relacionamento, após relacionamento, após relacionamento, e você não vai fazer nada pra mudar isso. Aí é caráter mesmo, aí é teu. É teu caráter. Quando eu tô numa relação e eu percebo que tem algum traço tóxico meu aflorando, que eu trato de cuidar, né? Ele vai aflorar. Onde que você toca? A minha insegurança, às vezes, pode fazer com que eu seja tóxica. Eu sou insegura, né? Às vezes, assim. Dificilmente sem motivo, mas eu sou insegura. E aí, às vezes, eu posso descarregar numa pessoa uma necessidade de afirmação que, na verdade, é da minha insegurança e não da pessoa. Não porque a pessoa Você não esteja precisa afirmando que o nada. outro fique validando o amor Ah, de vocês, a sua preciso, beleza, gosto, quando você... gosto. Mas, assim, na verdade, a pessoa não precisa fazer isso. Mas eu gosto. Mas você acha que você chega a um ponto de ser tóxico por qual Não, porque eu motivo? não deixo. Não, porque eu não deixo. Hoje em dia, nas minhas relações atuais, depois de mais velha, não deixo. Eu cuido. Eu cuido. Eu já tive problema quando eu era isso bem mais nova. No ciúme. Cuidei, tratei. Você era muito ciumenta? Era muito ciumento, já fui muito ciumento. Há muito tempo isso. Muito tempo mesmo. Mas isso era uma coisa da sua insegurança ou isso foi Não, era da minha construído? segurança. Era da minha Ou isso foi segurança. construído nas suas relações? Era da minha segurança. Era da minha segurança. Mas depois eu tratei. Cuidei, olhei, entendi por que que eu tinha ciúme, por que que eu não tinha. Eu ainda acho que eu sinto ciúmes, mas hoje eu lido bem com ciúmes. Não tenho medo de Acho sentir que ciúmes. Se eu senti ciúme, senti, olhei pra aquilo e falei, "Ih, gente, olha isso aqui, ciúmes, ó, que pena. Por que que eu tô sentindo ciúmes? Vamos por olhar." questão insegura, né? Isso é uma coisa É, minha, uma coisa do é. outro. Hoje eu faço isso, eu faço esse estudo, mas é isso, eu faço terapia há um tempão e acho que tem gente que sabe fazer terapia, tem gente que não sabe. Eu sei fazer Eu terapia. sei fazer terapia É, também. Eu então, adoro né? terapia. Eu detesto mentir pra minha terapeuta. Ah, Falando disso, mas eu tava pensando aqui, aonde que eu sou tóxica? Eu sou extremamente controladora, né? Eu tive uma vida onde eu fui muito controlada dentro da minha família, filha mais nova, né? Que menininha bonitinha, que guardadinha da mamãe, não tive pai, então eu fui muito, muito colocada dentro de uma redoma. E aí, ou seja, me foi ensinado que controle é amor, né? ah, Porque se a minha família, a minha mãe tem ali aquele controle, aquele cuidado, né, comigo, obviamente que eu tento fazer com que as minhas demonstrações de afeto também perpassem pelo controle. E aonde eu tento controlar? Eu preciso que tudo passe pelo meu crivo de certo ou errado. E isso é um grande de um equívoco, obviamente, um grande de um equívoco. Hoje, muito menos, hoje sou uma mulher terapeutizada, eu faço também essa diferenciação de isso é um problema meu, isso é um problema do outro, isso é da minha conta, né? Eu deveria estar me metendo nisso, essa decisão é minha ou essa decisão não é minha. Mas eu sou extremamente controladora. Eu acho sempre que eu tô cheia de razão. E sabe qual é o mais engraçado? Eu tô. Olha que loucura. Eu geralmente tenho razão. Amiga, eu não tô brincando. amiga, mas Geralmente eu eu tenho consigo razão. entender, porque eu geralmente tenho razão também. Mas é porque você, como falou, como você bem disse, é uma mulher terapeutizada, uma mulher analisada, você é uma mulher inteligente, você é uma mulher que olha para as coisas. Geralmente as pessoas que são terapeutizadas, que sabem fazer terapia, elas têm razão. Sim. Fica aí. Mas hoje eu tenho um pensamento mais calmo, assim. Eu fiz TCC por muito tempo, né, que é terapia comportamental, que te ajuda a olhar para os seus comportamentos no dia a dia. E hoje, já tem um tempo, eu faço psicanálise. Então, eu aprofundo os meus entendimentos e as minhas emoções em um outro lugar. E ter essa percepção de que eu vou me equivocar, eu vou ser controladora ainda, eu vou falhar em muitos lugares, eu também vou acertar, faz com que eu me autoconheça, faz com que eu busque que a minha parceira se conheça também, para que a gente olhe e fale, desculpa, amor, eu tô projetando uma coisa em você que não é da sua conta, é minha. Acho que você está projetando em mim uma coisa que não deveria. Esse seu ciúme, ele não me cabe, ele cabe a você. Lide com isso. Olha, esse ciúme aqui que eu tô sentindo, ele também não cabe a você, amor. Ele é meu e eu vou lidar com isso. Mas é preciso que a gente tenha coragem de reconhecer as nossas toxicidades. É preciso. Eu dou sempre um exemplo. Eu sempre dou esse exemplo. Eu dou o exemplo de um caso que aconteceu na minha vida, que é, eu uma vez, tem muito tempo isso, me relacionei com uma pessoa que falou pra mim que não sentia ciúmes.
Aí eu falei, nossa, você não sente ciúmes? Ela, você sente? Eu falei, sinto, sinto ciúmes, é um sentimento, eu sinto. Como eu sinto alegria, tristeza, sinto ciúmes. Ela, não, eu não sinto ciúmes. Eu falei, tá bom, legal. E aí um dia, eu dormi com uma amiga minha, não vou dar a ocasião aqui, mas eu dormi com uma amiga minha. Dormiu? Dormiu. Dormi com uma amiga Ah, tá. minha e tava muito calor e eu tirei o top, porque eu não tava conseguindo dormir, não tinha ventilador na questão e tal. Eu tirei o top pra conseguir dormir, eu sou muito calorento. E, eventualmente, nos dias seguintes, eu acabei falando pra pessoa com quem eu me relacionava, brincando que eu tinha dormido sem blusa, sem top, com a minha amiga. Minha amiga. Minha amiga não era namorada, não era peguete, não era ex, era uma amiga, uma grande amiga minha. A minha, então, namorada na época, surtou. Surtou, mas surtou assim, de verde, amarelo e azul. Porque ela não conseguia conceber eu ter dormido. E a minha amiga nem me viu pelada. E assim, já tinha me visto pelada 1000 vezes, mas assim, nem me viu pelada. Eu só no meio da noite tirei minha blusa e me cobri com um lençolzinho assim, porque eu tava com muito calor. Ela surtou, mas ela surtou num nível que eu não conseguia explicar o que estava acontecendo. Era como se eu tivesse cometido uma grande traição. E depois que ela se analisou ali, horas depois, ela veio falar pra mim: não, é porque, como eu te disse, eu não sinto ciúmes, mas aí eu senti ciúme e não sei lidar. Falei, então, meu amor, não é que você não sente ciúme, você bloqueia o teu ciúme e não sabe lidar. Essa eu acho que é a vantagem de você ser analisado e você saber lidar com os seus sentimentos. Hoje, se eu sinto ciúme de alguém, eu sei lidar, eu sei reconhecer imediatamente. Falei, ih, tô com ciúme. Nada a ver, isso é uma questão minha. Eu preciso lidar com isso, eu preciso lidar com esse ciúme que eu tô sentindo, que não tem nada a ver com aquela pessoa. A gente tá falando de relacionamento tóxico entre casais Aham. românticos. Existe relacionamento tóxico entre amigas, entre famílias? Você me responde, Karen, existe relacionamento tóxico entre amigas? Me conta. Eu tô aqui pra te ouvir. Olha, vamos dar a mão. Existe relacionamento tóxico entre amigas. Não é a gente, mas a gente sofreu do mesmo. Não. Eu namorava e ela era amiga. Era a mesma pessoa sendo tóxica com todo mundo ao mesmo tempo. E eu acho que a gente também precisa entender que relacionamentos tóxicos, eles estão em muitas esferas. Eles não estão só na esfera romântica, né? Porque a toxicidade, ele é um traço de comportamento do ser humano. E como ser humano, você pode ser um chefe tóxico, você pode ser um marido tóxico, você pode ser uma esposa tóxica, uma filha tóxica, uma irmã E tóxica. tal. E é preciso que a gente se autoconheça para entender para que caminho que a gente está indo. Enfim. Ou seja, Pri, Bloqueia essa mulher. bloqueia. Eu E bloqueio. Márcia. É Márcia o nome? Márcia. Márcia. Vai tomar no olho do teu. Márcia, vai melhorar, Márcia. Lide você com seus traumas. Busca, cavuca aí da onde que vem. Cavuca aí da onde que vem cada coisa que você tá vivendo, sentindo. Né? Procure. A gente vai ser uma sociedade melhor quando a gente começar a entender a origem dos nossos traumas e a origem das nossas ações. A gente vive em coletivo. E como parte do coletivo é de responsabilidade nossa não atravessar, afetar ou ferir o outro emocionalmente. E você, mulher lésbica, que tá achando ainda, em pleno 2025, né, que relacionamentos tóxicos só podem ser vividos por heterossexuais, acorda, desperta, porque você pode estar numa relação tóxica nesse momento e não saber. Você pode ser tóxico. Você pode estar sendo a pessoa tóxica da sua relação, vocês podem estar ali se obsediando um ao outro dentro de uma toxicidade que vocês não reconhecem porque acham que não são capazes de viver isso. Acabou? Acabou. Muito obrigada a todo mundo que assistiu essa nossa primeira temporada desse podcast ácido, porém delicioso. E eu espero vocês para os próximos, que vai ter spoiler. Tem segunda temporada? Tem, cara. Beijo, meu sol! Tchau, gente. Beijo, meu sol. Queria Beijo. agradecer a Aline Nato e a Pamela Mello, que Obrigado. colaboraram demais com essa temporada. Sem ela, isso aqui não tinha acontecido. Não, tinha Obrigada ao homem hétero, marceneiro, seu Eduardo, Seu que Eduardo. facilitou muito Obrigada. financeiramente esse cenário. E a todo mundo que está aqui apoiando, todas as nossas amigas que aceitaram dividir conosco suas histórias. Beijo, gente!